Outra questão está relacionada diretamente com a frente de atendimento. Muitos salões desenvolveram um raciocínio no qual a loja faz presença dentro de um espaço, assim como existem lojas que também abriram pontos de prestação de serviço. Essa é uma mudança importante no segmento e a gente deveria estar prestando muita atenção, porque isso muda muito do ponto de vista de atendimento à necessidade do consumidor. Veja que alguns pontos de atendimento recebem 1000 pessoas por semana. De uma semana para outra, na implantação de uma atividade dessas, você ter presença de 1000 pessoas num único ponto de venda é uma coisa simplesmente importante de ser prestada atenção. Ou seja, imagina o número de salões que vão observar um decréscimo no atendimento em função dessa abertura que atendeu uma necessidade específica, num ponto específico, numa cidade específica. A gente tem que pensar sobre isso. E lógico, a atividade de vendas está fazendo parte desse processo. Inclusive, quando você tem uma loja que tem a prestação de serviço, a atividade de vendas passa a ser a atividade mais importante dentro do processo de oferta de satisfação do consumidor. Eu ofereço todas as possibilidades de itens, eu ofereço quantidade de itens, eu ofereço variedade e preços diferenciados e ofereço o serviço para ser utilizado pelo cliente que comprou, por exemplo, uma coloração. Compre a coloração e faça a aplicação de graça no nosso setor de serviços. A gente tem que prestar atenção nisso, porque todos esses movimentos, eles acabam mudando e transformando o segmento. Imagine o quanto que a gente recebe de impacto de queda de demanda quando a gente não presta atenção nesses fenômenos. Eles estão acontecendo o tempo inteiro e muitas vezes a gente esquece que eles estão do nosso lado. Se você andar nas cidades principais do país, você vai ver um número de empresas especializadas em cosméticos que surgiram e a forma como elas estão oferecendo os cosméticos especificamente e os serviços agregados. São lojas que têm porte, que têm apresentação, que têm infraestrutura, que têm vendedores internos, que recebem treinamentos intensos sobre vendas e sobre produtos e características específicas técnicas dos produtos. Então perceba que todo esse movimento acontece ao mesmo tempo que muitas vezes nós não estamos prestando atenção nas nossas vendas, nós não estamos prestando atenção nos nossos treinamentos para ganhar fluência nesse processo de apresentar o produto de forma adequada para o cliente, apresentar os nossos serviços de forma adequada para o cliente, porque veja, prioritariamente nós somos prestadores de serviço, mas não adianta a gente imaginar estar prestando serviço e não prestar informação adequada para o cliente, não apresentar esse serviço de forma adequada, porque é mais difícil apresentar um serviço do que o produto. O produto tem uma embalagem toda pensada tecnicamente, originada em pesquisa de produto e assim por diante. Quando você fala em serviço, é uma coisa intangível. Você tem que levar e tangibilizar isso de diferentes formas. E muitas vezes a gente não dá importância para esse tipo de situação e continua exatamente a mesma coisa. Se você visitar 100 salões, se você visitar 100 salões, você vai ficar abismado e abismada de ver o quanto a gente não faz as coisas. Porque isso que nós estamos falando aqui, esses dias nós encontramos uma pessoa que participou de um treinamento nosso lá em 2003, 2004, e ela disse a seguinte frase: Jorge, é impressionante, porque você falava naquela época as coisas e a gente não imaginava que fossem acontecer. E hoje a gente percebe que tudo aquilo que você falava impactou diretamente muitas coisas que você dizia para a gente fazer, a gente não faz, ainda não faz, e aí a gente vê os problemas e a gente não sabe muito bem como resolvê-los. E nós estamos falando de 15 anos, 16 anos de conteúdo que foi passado lá atrás. Mas as pessoas têm dificuldade, como nós já falamos algumas vezes, nos nossos seminários e aqui nos nossos módulos, as pessoas têm dificuldade de colocar em prática determinadas situações. Veja, se eu digo que eu tenho uma empresa, eu tenho que me preocupar como é que eu vou vender meus produtos e serviços. Não se trata única e exclusivamente de colocar comunicação no Instagram e no Facebook. Eu preciso pensar em quais as formas que eu tenho de chegar no meu mercado de uma maneira proativa, eu saindo para fazer venda. Então, quando eu penso em vendas externas e vendas internas de uma forma mais conectada com aquilo que acontece com todas as outras empresas, a gente pensa em jeitos de vender os nossos produtos e os nossos serviços de uma maneira muito mais efetiva. Então, isso não quer dizer que você não tenha que utilizar as mídias sociais, mas inclusive as mídias sociais para vender.
venha, pegue seu cupom e traga o seu cupom e passe por tais serviços e leve o produto XYZ como bonificação. Por exemplo, eu estou dando um exemplo que nem necessariamente é o melhor exemplo do mundo, mas é que é para a pessoa perceber que se a gente quiser vender, a própria ação de comunicação, ela precisa ser vendedora. Você tem que ter a atividade para trazer a pessoa, isso dentro daquela condição de dar informação, de dar informação, de dar informação. Quer dizer, toda a filosofia de marketing de conteúdo, onde você passa conteúdo, informação relevante, para você poder chamar a atenção do cliente, a confiança do cliente. Não tenho dúvidas nenhuma de que a função de vendas é uma função extremamente importante. E veja, metodologias de vendas existem várias, mas nós temos que optar por uma metodologia e transportar isso para a linha de execução